Bom dia! Estamos aqui então para o nosso 8º dia de uma vida com propósito. E hoje nós vamos ler Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, diz assim: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Então foi, porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então, hoje o nosso tema aqui do propósito número 1, tá? Planejado para agradar a Deus. Tu criaste todas as coisas e é para o teu agrado que nelas existem e foram criadas, Apocalipse 4, versículo 11. O Senhor está contente com o seu povo, Salmos 149, versículo 4. Você foi planejado para agradar a Deus. No instante em que você chegou a este mundo, Deus lá do céu, como testemunho invisível, sorria ao assistir a seu nascimento. Ele quis que você existisse e sua chegada lhe deu um enorme prazer. Deus não precisava criar você, mas decidiu criá-lo para a satisfação dele. Você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito de sua vida. Quando você entender plenamente essa verdade, jamais voltará a se sentir insignificante, pois isso prova o valor que você tem. Se você é assim importante para Deus e Ele o considera valioso, poderia ser mais importante do que já é. Você é um filho de Deus e proporciona prazer ao coração dele, mas mais que qualquer outra criatura. A Bíblia diz: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 5. Deixa eu virar aqui. Um dos maiores dons que Deus lhe concedeu foi a capacidade de apreciar o prazer. Ele o criou com 5 sentidos e emoções para que você pudesse experimentar essa sensação. Ele deseja que você aprecie a vida, não que apenas a suporte. O motivo pelo qual você pode sentir prazer é que Deus o fez à sua imagem. A palavra diz, E façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Com frequência, esquecemos que Deus também tem emoções. Ele possui sentimentos intensos. A Bíblia diz que Deus sofre, fica enciumado e encolerizado, sente compaixão, piedade, tristeza e comisseração, bem como alegria, regozijo e satisfação. Deus ama, sente prazer, exulta, desfruta e até mesmo ri, Então a gente vê em Gênesis 6:6, Êxodo 20, versículo 5, Deuteronômio 32:36, Juízes 2:20, 1 Reis 10:9, 1 Crônicas 16:27, Salmos 2, versículo 4, no capítulo 5, versículo 5, no capítulo 18, versículo 19, no capítulo 35, versículo 27, no capítulo 37, versículo 23, isso de Salmos. E no Salmo 103, versículo 13, no Salmo 104, no versículo 31, em Ezequiel, capítulo 5, versículo 13 e em 1 João 4, 16, nós podemos ver todos estes sentimentos de Deus, Quando a gente viu a saída do povo do Egito, fazendo a transição pelo deserto para ir rumo à terra prometida, várias vezes que o povo murmurou, Deus ele disse para Moisés: até quando eu sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Então Deus ele sofre quando a pessoa murmura,
mas ele se alegra quando a pessoa honra, regozija, é grata, né? Ela é aquela pessoa que honra a Deus em todas as coisas. Então Deus, ele se alegra, ele tem prazer na nossa vida quando nós o colocamos como prioridade. Então Deus, ele tem vários sentimentos, como nós. Nós sentimos todos esses sentimentos de prazer, de cólera, de raiva, de compaixão, de piedade, de tristeza. Então, todos os sentimentos, né, nós também sentimos. Aqui, dar prazer a Deus é o que se chama adorar. A Bíblia diz: o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Salmo 147, versículo 11. Qualquer atitude sua que agrade a Deus é um ato de adoração. Como o diamante, a adoração apresenta várias facetas. Seriam necessários vários livros para abordar tudo o que precisamos compreender a respeito de adoração. Mas nessa sessão estudaremos seus aspectos principais. Os antropólogos perceberam que a adoração é um impulso universal estabelecido por Deus na estrutura de nosso ser, uma necessidade intrínseca de nos ligarmos a Ele. Adorar é tão natural quanto comer e respirar. Quando não conseguimos adorá-lo, chamamos um substituto, ainda que no fim sejamos nós mesmos. A razão pela qual o Senhor nos fez com esse desejo é que Ele anseia por adoradores. Jesus disse que o Pai procura adoradores, em João 4, versículo 23, na parte B do versículo. Dependendo de sua formação da sua formação religiosa, pode ser que você precise ampliar sua compreensão do termo adorar. Você talvez vincule essa palavra a cultos na igreja, em que haja cânticos, orações e pregação. Ou visualize um cerimonial com velas e ceia, ou imagine curas, milagres e experiências arrebatadoras. A adoração pode incluir esses elementos, porém, vai muito além dessas manifestações. Adorar é um estilo de vida. A adoração é muito mais que música. Para muitos, adorar é apenas sinônimo de música. Eles dizem: nossa igreja temos primeiro a adoração e depois a pregação. Esse é um grande mal entendido. Todos os momentos do culto são um ato de adoração. A oração, a leitura da Bíblia, os cânticos, a confissão de pecados, o silêncio, o ato de ouvir a pregação, fazer anotações para estudo posterior, ofertar, o batismo, a ceia, assinar um cartão de compromisso e até mesmo cumprimentar outros adoradores. Na verdade, a adoração é anterior à música. Adão adorou no jardim do Éden, mas não há nenhuma menção à música até Gênesis 4, versículo 21, com o nascimento de Jubal. Se a adoração fosse somente música, então os que nunca se utilizaram da música jamais adoraram. A adoração é muito mais que música. Mais grave é quando se utiliza o termo adoração em alusão a um estilo musical específico. Primeiro cantamos um hino, depois uma canção de louvor e adoração, ou gosto das canções de louvor mais rápidas, porém prefiro as canções de adoração mais lentas. De acordo com essa convenção, se uma canção for rápida, alta ou tocada por instrumentos pesados, podemos classificá-la como louvor. Mas se for lenta, tranquila, intimista, talvez acompanhada por um violão, então é adoração. Esse conceito de adoração com relação à música é equivocado, embora seja muito comum. A adoração não tem nenhuma relação com o estilo, volume ou andamento da música. Deus ama todos os tipos de música, porque Ele inventou todas elas. Rápidas e lentas, altas e suaves, antigas e modernas, é provável que você não goste de todas, mas Deus sim. Se são oferecidas ao Senhor em espírito e em verdade, então são um ato de adoração. Os cristãos frequentemente discordam do estilo de música a ser utilizado na adoração.
defendendo com entusiasmo seus estilos preferidos como se fossem os mais bíblicos ou mais reverentes. Mas não existe um estilo bíblico. Não existem notas musicais na Bíblia. Hoje nem mesmo temos os instrumentos utilizados nos tempos bíblicos. Para ser sincero, o estilo musical que você prefere diz mais sobre você, sua formação e personalidade, do que sobre Deus. O som de um grupo étnico pode soar como um barulho para outro grupo, mas Deus gosta da variedade e aprecia todos os estilos. Não existe nada que possamos definir como música cristã, existe apenas letra cristã. É a letra que torna uma canção sagrada, não a melodia. Não existem melodias espirituais. Se eu tocasse para você uma música sem a letra, não haveria como saber se é ou não uma canção cristã. E a palavra, gente, ela diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, a adoração é ser verdadeiro, é ser sincero. Adoramos a Deus em todos os momentos. Quando você ora, quando você prioriza a Deus, quando você fala de Jesus para uma pessoa, você está adorando a Deus. Porque Jesus disse: ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós queremos que os outros se tornem filhos, como um de nós. E Deus procura esses adoradores, os verdadeiros, os sinceros, os puros de coração. A palavra diz que Ele trabalha com os puros e sinceros de coração. É ser sincero diante de Deus, reconhecer a soberania de Deus na nossa vida, se ir no culto e louvar a Deus, dar o nosso louvor, a nossa adoração. Não é só ir para pedir, mas é ir para dizer: Senhor, eu vim aqui para te dar, para te cultuar, para te dar o meu louvor, para te adorar, para te agradecer, para que o Senhor me fortaleça, porque eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso ouvir a tua palavra. Eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero intimidade com o Senhor. Então isso é adorar a Deus. A nossa adoração é o nosso estilo de vida, a nossa forma como nós vivemos. Nós mostramos a nossa reverência a Deus quando nós buscamos a santificação, quando nós buscamos dar o bom testemunho. Nós estamos louvando, engrandecendo, honrando o nome do Senhor. E aqui diz: a adoração não é para benefício próprio. Como pastor, aqui ele no caso, né? Recebo bilhetes dizendo: amei a adoração de hoje, foi muito bom para mim. Esse é outro mal entendido a respeito da adoração. Ela não é para nosso benefício. Quando adoramos, nosso objetivo é agradar a Deus, não a nós mesmos, né? E a gente precisa entender que, tá? A pessoa que sobe no altar, que faz o louvor, a adoração, né, como a gente diz, se esta pessoa ela está no pecado, ou se esta pessoa está ali com o ego inflado, se achando, o louvor dela não passa do telhado da igreja, Deus não recebe. Então o louvor, gente, a adoração é algo muito sério. Se você alguma vez já disse: não aproveitei em nada a adoração de hoje, então você adorou pelos motivos errados. A adoração não é para você, é para Deus. O louvor, gente, eu aprendi que... Por que a gente, na igreja, a gente sempre ministra o louvor antes da palavra? Para a pessoa ter aquele momento ali, no momento do louvor, dela ter aquela entrega, dela começar a orar, dela começar a entrar em espírito, ela buscar, preparar o coração para receber a palavra. Então não é aquilo, adoração ali, não. Adoração é quando nós dobramos o nosso joelho, nós oramos, como eu já falei antes. Então adorar são muitas coisas. Então não é, eu não gostei do louvor de ontem, da adoração de ontem. Não é. A adoração é para Deus.
E o louvor que o grupo, que aquela pessoa está cantando, aquele louvor, aquela adoração, não é para mim e para você, é para o Senhor. É para a honra e glória dele. Então nós temos que ir ali e dar aquele louvor, o melhor para o Senhor. A adoração não é para você, é para Deus. Claro que a maioria dos cultos de adoração contém elementos de comunhão entre os irmãos, edificação e evangelização. E existem benefícios na adoração, mas não adoramos para nossa satisfação. Nossa motivação é glorificar e agradar ao Criador. Então, no capítulo 29 de Isaías, Deus reclama de uma adoração hipócrita e sem entusiasmo. O povo estava oferecendo a Deus orações repetitivas, louvor falso, palavras vazias e rituais humanos, sem que o significado fosse levado em consideração. O coração de Deus não é tocado por uma adoração meramente tradicional, mas por paixão e compromisso. A Bíblia diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Isaías 29:13. E isso é muito forte, né? Essa chamada de Deus aqui, porque muitas pessoas glorificam só com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. A adoração não é parte de sua vida, é sua vida. A adoração a Deus não se limita aos cultos na igreja, pois nos foi dito: estejam sempre na presença, Salmo 105, versículo 4. Cantem glórias e louvem ao Senhor desde o nascer até o pôr do sol, Salmo 113, versículo 3. Na Bíblia, as pessoas louvavam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão e até mesmo na cama. Louvar deve ser sua primeira atividade, assim que abrir os olhos pela manhã, e sua última atividade ao fechá-los à noite. Isso você pode ver em Salmo 5, versículo 3, Salmo 63, versículo 6, 119, versículo 62 e 147. Davi disse: eu darei graças ao Senhor o tempo todo, minha boca sempre o louvará, Salmos 34, 1. Cada atividade pode ser transformada em um ato de adoração, quando realizada para louvar, glorificar e agradar a Deus. A Bíblia, ela diz: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Lutero disse: um ordenhador pode tirar o leite das vacas para a glória de Deus. Como é possível fazer tudo isso para a glória de Deus? Fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus e mantendo uma conversa contínua com Ele durante a atividade. A Bíblia diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Então, tudo, gente, a palavra diz que tudo que vier às nossas mãos, faça bem feito. A palavra fala, né, que o obreiro, ele deve manejar bem a palavra da verdade, para não ter do que se envergonhar. Então, a gente precisa ser aquele obreiro que honra a Deus, que agrada ao Senhor, que louva o Senhor, com as nossas atitudes, com o nosso proceder, no nosso dia a dia. Agradar a Deus é quando nós damos o nosso melhor no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa igreja, para os nossos vizinhos, nós damos o nosso melhor. Então nós estamos glorificando a Deus quando nós fazemos essas coisas. E tudo que vem para a gente fazer, faça como se fosse para o Senhor. Isso é dando bom testemunho. Porque tem gente que no trabalho pensa assim: eu não gosto disso aqui mesmo, nem tô. E não é assim, gente. Ali a pessoa dá mau testemunho. Todos os lugares que eu trabalhei, mesmo antes de eu conhecer a palavra, eu sempre fiz o meu melhor.
E eu sempre fui convidada a voltar. Todos os meus líderes, os meus chefes, eles sempre diziam: a hora que você quiser voltar, aqui está de portas abertas. Então, por quê, gente? Bom testemunho. Não é para minha glória, mas é para a glória de Deus. E eu aprendi com as coisas. Quando eu comecei a trabalhar, eu me lembro que nós tínhamos palestras na empresa. E lá, eles instruíam a gente. Era o meu primeiro emprego, né? Eu assinei minha carteira com 15 anos. E eu lembro que eles ensinavam a gente. Ah, vocês querem aumento de salário? Então priorizem, cuidem das coisas. Porque tinham pessoas que tinham uma mentalidade: a empresa, o patrão é rico, nós somos pobres. Eles não cuidavam, eles esbanjavam as coisas. Não cuidavam do couro, estragavam o sapato, não estavam nem aí, largavam de qualquer jeito. Era isso desde o papel higiênico. Então, quando eu aprendi aquilo, eu nunca esqueci. Quando ele disse assim: cuidem da empresa que vocês trabalham. Não desperdicem o material. Vocês querem aumento de salário? Pois é daqui que vem. Então, é dar o bom testemunho. É cuidar, é ter zelo pelas coisas do patrão. Porque é dali que vem o sustento para tua casa, para tua família. Então, eu aprendi isso. Então, eu sempre cuidei das coisas que eram também dos meus patrões, das minhas patroas. Não era de esbanjar nem material de limpeza. Então a gente tem que dar o bom testemunho, né? E aqui, né? Este é o segredo de um estilo de vida em adoração. Fazer todas as coisas como se fossem para Jesus. A Bíblia diz: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Romanos 12, versículo 1. O trabalho torna-se adoração quando você o dedica a Deus e o realiza consciente de sua presença. Logo que me apaixonei por minha esposa, o escritor do livro, pensava nela o tempo todo, no café da manhã, dirigindo para a escola, assistindo às aulas na fila do supermercado, abastecendo o carro, e não conseguia, parar de pensar nessa mulher. Constantemente falava comigo, mesmo a respeito dela, e ficava pensando nas coisas que mais amava nela. Isso me fazia sentir perto de Kay, mesmo quando estávamos separados por vários quilômetros de distância e frequentávamos faculdades diferentes. Pensando nela constantemente, eu estava permanecendo no seu amor. Então, a verdadeira adoração reside nisso, apaixonar-se por Jesus. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Fui planejado para agradar a Deus, então pense nisso, reflita nisso. Fui planejado para agradar a Deus. Versículo para memorizar. O Senhor está contente com o seu povo. Salmo 149, versículo 4. Pergunta para meditar. Que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se fosse diretamente para Jesus? Então aqui fica algo para a gente refletir. Que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se fosse diretamente para Jesus? Aqui é para você refletir. Você pensar, meditar aqui, gente, refletir que você foi criado para agradar a Deus. Que tudo foi criado por Ele e para Ele. São todas as coisas. Que ninguém está aqui inutilmente. Então, comece a refletir. Se você pensava de uma maneira distorcida, comece a mudar o teu pensamento, as tuas atitudes em relação ao teu trabalho, de repente na tua igreja. Até o fato de você varrer a igreja. Se você vai lá e faz com amor, porque é para Jesus, você vai ver a diferença. Quando você cuida da tua casa, e você olha e diz: é a família que eu pedi para Deus, então eu vou cuidar da minha família, vou cuidar da minha casa, eu vou zelar por ela.
Então ali Deus é honrado. Mulher virtuosa, quem a achará? É uma pergunta. Mulheres, né, a gente sabe, tem muitas. Mas a virtuosa, quem a achará? Aquela que ora, aquela que santifica a casa, santifica o marido, aquela que cuida com amor, com zelo pela sua casa, sem murmurar, sem reclamar. Ela é, como diz a palavra, né? Ela é exaltada, vamos dizer assim, adorada, amada pelo seu marido. Ela dá orgulho a ele. Porque a palavra diz quem a achará, e a palavra diz que aquele que encontrou uma esposa, encontrou o favor do Senhor. Então aquele que encontra essa mulher virtuosa, esse homem é abençoado, porque ele encontrou ali aquela mulher de fé, que está ali junto, em oração, que vem a dificuldade, ela está ali o tempo todo orando, né? A palavra diz que é bom que sejam dois, porque se um está caído, o outro está de pé para levantar, né? Então que você faça reflexão, que você seja abençoado, edificado através desse estudo, uma vida com propósitos, e que você faça uma análise desse assunto. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por este estudo, por mais um esclarecimento. Te agradecemos porque nós não fomos criados por acaso, nós fomos criados para te adorar, para te exaltar, para engrandecer e bendizer o teu santo e maravilhoso nome. Nós estamos aqui, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua compaixão, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Pai. O teu amor incondicional, o teu amor que nos constrange, que nos alcançou através do ministério de Jesus, da redenção, da graça, da reconciliação, que esse sangue da nova eterna aliança que nos resgatou, porque a tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que todos nós, Pai, possamos sempre ter esta convicção de que o Senhor não nos deixou aqui para perecer, mas para ter uma vida eterna. Sabemos que as coisas aqui são passageiras, sabemos que aqui nós somos peregrinos, Pai, moradores por um determinado tempo, mas que a nossa residência, o nosso aposento celestial, Pai, está nos céus, e que o Senhor venha ministrar em cada coração, que o Espírito Santo venha transformar estas vidas, Pai, através deste estudo, que o Senhor seja louvado, engrandecido e glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.